Oi, gente, tudo bom? Aqui é o professor Hermano e no vídeo de hoje nós vamos fazer a correção das atividades de história do oitavo ano, da videoaula 1, que o tema foi Iluminismo. Vamos ver se vocês acertaram então? Vem comigo! Na atividade 1, vocês tinham que explicar por que os pensadores, os intelectuais iluministas, usavam o nome, o termo iluminismo para falar da época deles. Que outro nome, então, esse período recebeu? Onde que ele ocorreu? E dar três exemplos de pensadores, de intelectuais iluministas. Então, olha lá, a resposta de vocês tinha que ser mais ou menos assim, tá? Que o termo, que o nome iluminismo vem da ideia que o conhecimento traz o quê? Iluminação, traz descobertas para a humanidade. E que naquela época também esse período foi chamado, né, posteriormente, de Ilustração ou Século das Luzes. São outros nomes que se dão, né, que aparecem nos livros, vídeos sobre esse período. Onde que ocorreu o Iluminismo, então? A gente viu que foi na Europa, principalmente, né, na França, mas não só nela. E que alguns nomes importantes dessa época de pensadores, de intelectuais, a gente pode estar destacando o Voltaire, o Diderot, o Montesquieu e vários outros que foram citados na nossa videoaula, beleza? Na atividade 2, vocês tinham que fazer uma relação entre liberalismo econômico e o pensador Adam Smith. O que ele pensava então sobre Estado, né, entre governo e economia? Então a gente viu que o Adam Smith ele defendia uma ideia de liberdade econômica, ou seja, cada um poderia fazer comércio, comprar, vender os seus produtos de acordo com as suas vontades e não com a intervenção do Estado, com o governo se metendo na economia, interferindo nos preços, nas relações comerciais. Então, essa ideia de liberalismo, de liberdade econômica, vem no iluminismo, vem com esse pensador, o Adam Smith. Na atividade 3, vocês tinham duas gravuras da época do antigo regime, ali que é onde, na época do governo que imperava na época do iluminismo, e vocês tinham que falar sobre essas duas gravuras, o que elas representam. Então, se vocês observarem, as duas imagens elas representam a mesma ideia, usando personagens parecidos, só que uma é a versão feminina e na outra na versão masculina. Então a gente vê uma gravura, uma mulher, uma enxada, e ela está carregando uma freira e uma mulher chique, nobre. Então, e outra gravura? É um homem, novamente, com uma enxada, com a roupa rasgada, velha, carregando um religioso, um homem de roupa chique, com a cruz no pescoço, e um outro homem com espada, com chapéu, com uma roupa toda pomposa, né? Pomposa. Então, as duas imagens criticam o antigo regime, que a gente viu que era aquela época que o governo era dividido, né, o povo, em três estados, que era nobreza, clero e burguesia. Então a imagem critica o fato de que a nobreza e o clero, a igreja e os nobres, os ricos, eram sustentados, eram carregados pelos pobres, pelo povo, porque eles tinham muitos privilégios naquela época, não pagavam imposto, né, tinham vários direitos que a população mais comum, a população humilde, não tinha. Na atividade 4, vocês tinham que falar por que as mulheres iluministas não tiveram o mesmo reconhecimento que os homens da sua época. Que dificuldade que elas enfrentaram. Então, as mulheres daquela época, a gente viu que elas não tinham a mesma liberdade das mulheres de hoje em dia. Né? Elas não frequentavam todos os espaços públicos da sociedade como as mulheres de hoje em dia frequentam. E naquela época, até os pensadores iluministas, os filósofos iluministas, que a gente imagina que tem uma cabeça mais aberta, eles criticavam a participação feminina. Eles diziam que as mulheres não poderiam, não era recomendável a participar dos debates filosóficos, participar de debates políticos, porque elas eram emotivas demais, elas eram mais coração, sentimentos, e não usavam a razão, o conhecimento como os homens. Então, olha só um certo preconceito, né, em diminuir a mulher
que não faz sentido nenhum, mas que infelizmente prejudicou bastante o papel delas naquela época. Na atividade 5, vocês tinham que explicar o que eram os déspotas esclarecidos. Por que esses reis, monarcas absolutistas, ganharam esse nome de déspotas esclarecidos? Que medidas que eles faziam nos seus reinos para serem considerados isso? Então nós vimos que os déspotas esclarecidos eram os reis, os monarcas, que apesar de serem absolutistas, terem poder na mão deles, eles usaram algumas ideias iluministas. Que ideias? Ideias de reformar a educação do seu reino, de dar liberdade religiosa para o povo, ou incentivar a produção artística, a produção científica, ok? A última atividade nossa, então, era a de gerar um meme, escolher uma pintura que ilustrasse os iluministas, um retrato de um iluminista e fazer alguma legenda engraçada. Vocês podiam usar aplicativos, usar o celular mesmo, ou então o site gerar memes, como foi sugerido. Então aqui eu coloquei alguns exemplos de memes enviados por vocês, alunos do 8º ano A. Então, por exemplo, teve gente que escolheu fazer uma montagem com o retrato de vários iluministas e colocou lá a seguinte mensaginha engraçada: em caso de apagão, chamar os iluministas. Outros já brincaram com a questão da conversa, olha lá. Quando quando começo a falar, meus amigos, né, ouvindo ali a você contar uma história. Teve gente que já escolheu o retrato daquela mulher iluminista, da Mary Wollstonecraft, para falar o quê? Quando eu estou saindo e minha mãe pede para eu lavar as louças, ou seja, não quero ajudar a mãe em casa. E teve gente, né, que usou o retrato do Denis Diderot para brincar com a questão da quarentena, do povo saindo de casa, não respeitando, né? Então olha lá, eu vendo o povo da minha cidade saindo de casa. Vai para onde? Tipo, tá fazendo o que aí fora, meu filho? É quarentena, é para ficar em casa. Então olha lá, espero que esse vídeo tenha contribuído na correção de vocês. Quem deixou algum exercício sem fazer, corrija. Quem errou alguma coisa ou deixou alguma resposta incompleta, aproveite esse vídeo para fazer as correções necessárias. Então, eu gostaria de agradecer a todos os alunos que se empenharam nesse bimestre, desenvolvendo e entregando as atividades. Agradecer aos pais, familiares e responsáveis que acompanharam também, né, os seus filhos, sobrinhos, netos, nessas questões. E estamos aí, que essa quarentena passe logo e até a nossa próxima videoaula ou a nossa próxima aula de correção. Até, tchau, tchau!